Fala galera, graça e paz, aqui quem está falando é o pastor Jorge Santos do Ministério Betânia aqui do Arsenal. Deixa eu falar algo para vocês, algo muito importante. Estamos aqui na primeira edição do programa Rede ao Mar, da TV Missão Cidades. E estamos aqui com muita felicidade, uma alegria imensa no nosso coração em participar, em fazer parte desse programa, em fazer parte dessa missão que a TV Missão está nos proporcionando. Está comigo aqui a diaconisa Cláudia, que faz parte, ela é líder, juntamente com seu esposo e a diaconisa Amanda, dos jovens aqui do Ministério Betânia. E é uma honra, né, a gente ter a diaconisa Cláudia junto conosco para participar dessa primeira edição. Então, eu quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade e nós vamos começar a conversar, bater um grande papo com a diaconisa Cláudia, até porque ela tem um testemunho de vida lindo em relação à jovem. A época que ela antes de aceitar a Cristo, Deus fez coisas maravilhosas. Eu conheço a história da diaconisa Cláudia e ela habita em um ambiente que tem muitos jovens que estão ainda perdidos no tráfico, perdidos nas drogas, e eu tenho certeza que ela ali está sendo um canal de bênção para muitos jovens ali. Então ela vai falar um pouco sobre ela vai falar um pouco sobre esse desafio de ser líder, né? De ser líder do Ministério Jovem daqui da Betânia. Então eu quero passar a palavra para a diaconisa Cláudia para se apresentar e falar aquilo que Deus tem feito na vida dela juntamente com esses jovens. Diaconisa Cláudia, é um prazer tê-lo você aqui, né? Como a primeira pessoa que nós estamos, estamos conversando esse bate-papo. Então é uma honra ter aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória de vida, como está sendo a sua vida agora com a juventude, né? Porque é um desafio muito grande. Cuidar de jovem, irmãos, é um desafio, verdade. É um desafio. Então, diaconisa Cláudia. Bom dia, graça e paz. O pastor já me apresentou, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou a diaconisa Cláudia e estou à frente, né, desse Ministério de Jovens há 8 meses. Peguei esse desafio para mim, como o pastor falou, é um desafio muito grande, né? Porque lidar com jovens não é fácil, né? Nos dias de hoje, onde a internet, a mídia, né, seduz, então é muito difícil. Mas a gente está aí encarando esse desafio. Então, como o pastor falou, né, falar um pouquinho da minha jornada. Eu não tenho muito tempo, né, assim, diferença de outras pessoas. Eu estou há 10 anos, né, no Evangelho. Eu não conhecia Cristo, infelizmente, né, há mais tempo. É o que eu falo para os meus jovens, que hoje eles têm esse privilégio de estar vivendo a juventude dele nos braços do Pai, nos caminhos do Senhor, e eu não tive essa oportunidade. E eu fui uma adolescente assim, meio que muito rebelde, então assim, eu não tinha uma pessoa para me instruir, né, não conhecia Jesus. E namorei cedo, casei cedo, fui mãe cedo. E tudo aquilo que eu vivi, hoje eu passo para os meus jovens para viver totalmente diferente daquilo que eu já passei, né? Porque como eu disse, eu estou há 8 meses à frente do Ministério dos Jovens. Por 6 anos eu fui líder de crianças. E são ministérios bem diferentes, né? Porque a criança a gente depende mais dos pais para trazer eles para a igreja. Os jovens já têm, mesmo que possa ser adolescentes ainda, eles já têm o livre-arbítrio, já conseguem vir com as próprias coisas. Eu fui mãe muito cedo e eu era uma menina que era envolvida com todas as coisas do mundo, né? Era baile, pagode, o que tivesse um furduncinho eu estava no meio. E é o que eu falo para os jovens de hoje, aquilo ali é uma alegria momentânea, é uma alegria de momento, né? A gente hoje, quando a gente está, né, eles estão aqui, quando a gente faz algum evento, né, até mesmo nas células, a gente vê que quando está com Jesus, eles têm aquela alegria transbordante, aquela alegria não é passageira.
Então, eu vou dar um testemunho aqui da minha vida. Eu estava sendo já casada, né? Eu estava querendo viver uma vida de solteira. Eu queria não queria ter responsabilidade de casamento e de filhos. Então, queria ficar envolvida em baile funk, queria ficar envolvida em pagode, onde que tinha muvuca, eu estava junto. E um dia, eu tenho um irmão pastor, minha irmã também, da igreja há muitos anos, e sempre tinha alguma pessoa, né? Sempre é falado aqui, nosso pastor sempre fala que se a gente está de pé hoje é porque alguém intercedeu por nós. E eu tive essas pessoas, né? Que foram meus irmãos. Eu não conhecia o evangelho, tinha até, né, usar a palavra jovem, ranço de crente, porque eu falava, tem que ficar enfiando Jesus na nossa goela, quer votar, porque eu não tinha entendimento. Mas eu tinha pessoas que oravam por mim. E ia para a igreja porque eles me convidavam. Por 2 vezes aceitei Jesus por insistência, mas quando realmente eu abri o meu coração e entreguei meu coração verdadeiramente para o Senhor, eu permaneço até hoje, e assim eu quero permanecer até a volta de Cristo. Então, um belo dia, eu estava vindo de uma sequência de festas, de noitada, de balada, e quando chegou no final de semana, né, que é a semana crucial, que a gente vai fazer tudo, eu fiquei desanimada, não queria sair, mas não sabia eu que já era o Espírito Santo de Deus movendo na minha vida. E eu fiquei em casa num domingo, minhas amigas, minhas primas que costumavam ficar junto comigo, foram me chamar e eu não quis ir. E eu peguei e falei assim, não vou deixar as meninas na mão, porque, né, a jovem faz isso, né, não, a gente não pode deixar nossos amigos na mão. E eu fui pro pagode, por volta de 3 horas da tarde. Cheguei no pagode, quando eu olhei para o ambiente, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu olhava as pessoas, eu via as pessoas assim, demônios, eu via demônios nas pessoas. E eu falei assim, não, isso aqui não faz, eu não faço parte disso aqui. E fui embora. As meninas, poxa, você que é tal, que faz isso, por aquilo. Voltei, retornei. Abriram uma cerveja, eu fui e tomei. Quando eu tomei, aquilo ali desceu, uma coisa muito ruim, horrível. Gente, na época eu usava a linguagem, né, de redonda. Quem conhece essa frase vai saber o que eu tô falando. Não desceu redondo, desceu quadrado. E eu não quis beber. Voltei pra casa. Se fosse, você vai ficar em casa? Falei, vou, porque todo domingo já era costumeiro eu não estar em casa, né, gente? Eu tava nos pagodes da vida. E eu falei assim, não vou ficar, não tô me sentindo bem, não. Meu esposo olhou pra mim e falou assim, você tá com febre, tá doente? Aí eu, não, simplesmente eu não tô com vontade de estar em lugar nenhum, quero ficar dentro de casa. E meu filho, na época, ele tinha 10 anos, ele falou assim, ai, que alegria, mamãe hoje vai ficar em casa. Olha, gente. E aquilo ali ficou, e eu fiquei no domingo. Aí fiquei curtindo um momento de família que eu não fazia há muito tempo. Fiquei vendo televisão, fiquei vendo aqueles programas de domingo, né? E senti uma paz ali de estar com a minha família, que eu já não ligava há tempos. E quando foi na segunda-feira, eu acordei tão bem. E eu peguei e falei assim, gente, é a primeira segunda-feira que eu acordo sem ressaca, porque toda segunda-feira eu acordava muito mal, passando mal, porque eu achava que a vida que eu vivia era boa, era maravilhosa, e não era, né, gente? E na segunda-feira eu falei assim, eu tô bem, vou botar minha casa em ordem. E fui passar roupa. E para passar roupa sempre eu gosto de escutar, eu gosto de escutar música. Só que na época eu não conhecia Jesus, eu fui colocar um pagode, como sempre. Na época DVD. O primeiro DVD não pegou. O segundo DVD de pagode não pegou. Caiu no meu pé o DVD, na época era Toque no Altar. Falei, vou colocar. Não tem nada para escutar, então vou colocar. Pegou de primeira. E eu fui escutando. E os louvores falando comigo. E foi falando. E daqui a pouco, gente, eu já não sei mais o que aconteceu.
quando eu dei por mim, minha filha já tinha chegado da escola, ela falou assim, mãe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E eu olhei assim, o DVD só estava passando já as letras, já tinha acabado o DVD, e eu chorando, eu falei assim, filha, eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí ela, como assim que eu vim aqui em casa? Aí eu, o pastor no DVD fez o apelo e eu aceitei Jesus. Aí ela olhou assim, piada, né? Dentro de casa, se já foi na igreja e não aceitou Jesus, já vai aceitar Jesus dentro de casa. E ali eu aceitei Jesus de todo o meu coração. Liguei para minha mãe. Falei, mãe, minha mãe já era evangélica na época. Falei, mãe, eu aceitei Jesus. Aí minha mãe, aonde? Que igreja que você foi? Aí, segunda-feira de manhã, você, dentro de casa, por ser uma segunda-feira, alguns pensaram que ia ser balela, fogo de palha. Se dentro da igreja o pastor fazendo apelo, os irmãos ali não levou a sério, vai ser agora. Só que como eu disse bem lá no início, né? Ali eu tive o verdadeiro encontro com Jesus. E ali eu entreguei a minha vida, reafirmei na igreja, né? Onde eu fiz parte. E passei por muitas coisas, né? A gente pensa que ser crente, né? Viver o evangelho é fácil, não é fácil, né? A gente tem que renunciar a muitas coisas para se manter firme. E é o que eu falo para os meus jovens hoje em dia. Hoje em dia ainda está mais difícil porque hoje tem, né, como eu falo, tem a internet, tem muitas coisas que quer tirar o foco, né, quer seguir a Jesus. Mas que o que eu falo para eles é que nós temos que permanecer, perseverar. Né? Hoje em dia muitos jovens estudam, eu tenho escutado muito relato assim, eu não participo muito das coisas porque eu estou estudando, ou eu estou trabalhando. Não, gente, a gente tem que colocar como prioridade nós servirmos ao Senhor. Porque se hoje em dia nós não temos prioridade, sempre vai acontecer isso. Nós vamos nos afastar porque o mundo ele está aí, com a bandeja linda, maravilhosa, oferecendo, né, todas as coisas boas, que a gente acha que é bom, né, mas só que é aquela maçã que na frente é linda, perfeita, por trás é podre. Então se a gente não tiver ligado, a gente cai. Então assim, hoje esse é um desafio meu muito grande de estar à frente desses jovens, porque como eu disse, é tudo novo para mim, né? Eu estou somente há 8 meses, né, à frente, mas eu tenho buscado, né, muito ter estrutura, porque a gente tem que ter estrutura para lidar, porque são jovens cada um com um problema, né? Hoje em dia nós temos aí a doença do século, né, a depressão, nós temos a ansiedade, né? Então hoje as coisas estão mais afloradas do que, não que antigamente não existia, mas hoje está mais evidente. Então o que eu peço a Deus todos os dias é que eu venha ter percepção, sensibilidade para reconhecer a dificuldade de cada jovem, para me estar mais perto, porque nos dias de hoje, né, pastor, o senhor sabe também, pastor também já foi líder de jovens. Então é um desafio muito grande. Que é um desafio muito grande. A diaconisa Cláudia, ela já foi, ou seja, ela é hoje a líder dos jovens, e ela trabalha muito com célula. E cada célula que tem nas casas dos jovens que ela lidera é algo diferente, é algo novo. Né? E o pessoal tem sentido muita diferença em relação a isso na vida espiritual deles. Eu compreendo o seguinte, hoje, diaconisa Cláudia, há uma facilidade da gente estar firme na presença do Senhor. Antigamente era mais complicado a gente um jovem tem a facilidade que temos hoje na realidade, né? Hoje a gente tem discipulado, hoje tem uma liderança que está mais junto, né? Não estou dizendo que a liderança passada elas erraram, não, mas hoje há uma facilidade, hoje tem muito discipulado, tem voluntários que eles trabalham também, né? Estão dando mais oportunidade para a juventude trabalhar, e isso é muito interessante, né? Muito interessante. Então assim, cada célula algo novo, não é verdade? Cada célula algo novo, cada trabalho com a juventude algo novo. A gente vê jovens, que eu estou falando no Ministério Betânia, né? Sim. Jovens que nunca oraram na vida, hoje estão orando. Os jovens que não tiveram oportunidade, hoje estão tendo. Né? E eu tenho visto a galera se desenvolver através da liderança da diaconisa Cláudia. Então, Cláudia, só explica para a galera aí como é que está sendo a célula, como é que você está tentando desenvolver com essa galera aí,
porque eu tenho visto que eles sentem saudade, cara, eles sentem saudade da célula. Cada célula fala assim, olha, esperando a próxima. Então eu acredito em pequenos grupos, eu acredito no evangelho em pequenos grupos, né? Não só na igreja, mas pequenos grupos nas casas, eu acredito. É um desenvolvimento maior, né? Então conta um pouco sobre essa experiência aí, Cláudia, pra galera aí que ainda não participa de célula, que tem célula na sua igreja, você não consegue participar porque prioriza algumas coisas, né? Eu tenho certeza que você está perdendo muita coisa, não é verdade, Cláudia? Sim. Então, vamos falar um pouquinho da célula. A célula, né, é um grupo de crescimento. Eu, quando assumi o Ministério Infantil, nós éramos em 6 jovens. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos em 20. Claro que... Infantil não. Você falou do Ministério Infantil quando assumi. É porque ela foi muito tempo, gente, da liderança de criança, né, de infantil. Sim, por isso que agora que ela tá... Sim, voltando. Eu fui... Vamos falar da célula, né, gente? Quando eu assumi, né, o Ministério Jovens, eles eram em 6 jovens, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos em 20. Claro que nem todos conseguem participar ativamente. Nós entramos num consenso, porque antigamente a célula era toda semana. Só que aí tinha pouca frequência dos jovens, porque estudam, trabalham, né, faz faculdade. Então nós entramos no consenso, né, porque tudo que a gente faz, a gente não pode ter somente na nossa direção, a nossa opinião, né? Uma coisa que eu coloquei para os jovens, que tudo que nós iremos fazer, né, trabalhar, será sempre em conjunto, tanto meu como líder, meu esposo e a diaconisa Amanda, quanto eles. Nós queremos ouvi-los também, não somente que eles ouçam. Então foi decidido que seria aos sábados, né, a partir da tarde, e que seria de 15 em 15 dias, porque realmente toda semana, né, nós temos outros eventos na igreja, então não daria. E tem dado super certo, a gente está tendo bastante frequência, e foi como o pastor falou, não que nós queremos imitar o mundo, só que nós estamos trabalhando com jovens, né? Então, assim, a gente tem que ter também uma parte lúdica, uma parte de entretenimento, claro que pautado na palavra do Senhor. Então, assim, a gente tem trabalhado muito com dinâmicas, né? A gente faz um bate-papo, a gente ouve cada um dos jovens. Então, assim, tem sido muito legal e a gente está vendo esse esforço. Porque fica sempre com um gostinho de quero mais. 15 dias, puxa, daqui a 15 dias. E como o pastor falou, eu tenho trabalhado muito com os jovens para que eles venham crescer, né, espiritualmente. Então, eu tenho colocado eles para abrir os cultos, né? Tem jovem que já está dando aula aqui na IBD. E assim, eu tenho me empenhado em aprender, porque está sendo tudo novo, né? Tanto quanto eu, quanto meu esposo, quanto a diaconisa Amanda, nós nunca fomos líderes de jovens. Então a gente tem se esforçado, tem estudado, né? Tem pesquisado muito, porque, como eu sempre falo, é desafiador mesmo, mas assim, a gente está conseguindo, nos esforçando bastante, tanto eu quanto eles. E é isso aí, pastor, a gente está conseguindo caminhar, né? O senhor tem visto, o nosso pastor também faz parte do nosso grupo. Então, assim, a gente sempre está querendo fazer algo diferente. Já tivemos bate-papo com o pastor, né? A gente está com o projeto, agora nós tivemos cinema, né? Evangelístico, né? Onde nós chamamos as pessoas, vamos ter a nossa segunda edição de cinema. Agora vai vir um verão, nós estamos com um plano de evangelizar lá nas praias de São Francisco, né? Com um luau. Primeiro a gente ia evangelizar a galera, chamar e depois fazer um luau. Então, assim, a gente está com bastante projeto ainda para esse ano de 2024, porque a gente faz muito projeto assim, para 2025. Não, nós estamos com projeto para esse ano de 2024, porque nunca é tarde. A gente tem que ir caminhando. O que a gente está vendo aí da galera jovem aqui da Betânia é que realmente está fazendo jus ao nome do programa, né? Rede ao Mar. Em relação à rede, nós estamos lançando, vocês estão lançando a rede. Cinema, eu lembro que no cinema, uma pessoa aceitou a Jesus aqui, você lembra disso? Uma pessoa aceitou a Jesus aqui no cinema. Vão para a praia de São Francisco realmente jogar a rede, porque
o mar simboliza o mundo, né? O mar simboliza o mundo. Então o que acontece? Eu tenho certeza que esse trabalho é um trabalho evangelístico. Sim. É uma galera que estão se esforçando para fazer a diferença, né? Você está vendo que tem jovens que já tá dando aula, tem jovens que já tá se explorando em relação ao reino de Deus. E eu tenho certeza que ao decorrer dos dias, ao decorrer do tempo, nós vamos ganhar muita alma para Jesus. Eu declaro que o jovem Betânia, não somente a Betânia, irmão, mas também da sua igreja, a galera aí da sua igreja, essa galera aí que é apaixonado por Jesus. Cara, existe uma galera apaixonada. E assim, a paixão leva a gente a fazer muita loucura. Muita loucura. E vamos trazer coisa boa pra gente, né? Loucura por amor a Jesus. Loucura por amor a Cristo. É evangelismo, é buscar almas que estão sedentas. Bom, a gente tinha um jovem aqui. Infelizmente o tráfico se foi ele, né? O tráfico se foi ele. E a gente fez de tudo para ajudar ele. A gente fez de tudo. Ele já foi lá em casa fugido e a gente botou ele dentro de casa, demos comida para ele, mas infelizmente tem as suas escolhas, e tem muita gente precisando dessa galera aqui. Tem muita gente precisando dessa juventude que é apaixonado por Jesus, né? Porque no mundo a gente fazer tanta coisa, cara. É verdade. Né? No mundo a gente fazer tanta coisa, no mundo a gente não tinha vergonha, no mundo a gente ficava dias e dias. Eu era um que fiquei 3 dias cheirando cocaína aqui em Vila Piranga, né? Me converti dentro de casa também, gente. Isso demonstra o seguinte, que para Jesus salvar, ele não tem limitação de local. É verdade. Ele não é limitado por geografia. Ele salva dentro do baile funk, ele salva dentro do tráfico. Eu lembro uma vez que eu fui evangelizar aqui na comunidade do Atalaia. Foi eu, uma galera de uma igreja de um pastor amigo nosso, uma galera jovem. A gente subiu a comunidade na hora que o baile funk começava. Quando começava, era 1h da madrugada, o baile funk começava, a gente subia. Aí na hora que eu chegava lá, o tráfico baixava o fuzil e a gente entrava. Eu só, vamos dar um pause para que os crentes evangelizem aqui. E foi um tempo precioso, Então assim, tá na hora de a gente voltar a fazer essas coisas. Tá na hora de a gente focar no evangelho, né? É muito bom entretenimento, é muito bom. Colocando o reino de Deus em primeiro lugar. O esposo, o Diácono Rosenberg, o esposo da diaconisa Cláudia, é um cara que veio, ele era DJ do mundo, né, Cláudia? Isso. Ele era DJ. Então me parece que ele trabalhou com muita gente famosa aí, tocando para muita gente famosa. E hoje ele está usando esse dom para evangelismo. Nós estamos aqui, Cláudia, eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, porque a Rosenberg gosta disso. Nós vamos fazer uma noite aqui também, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma noite aqui na igreja de muita dança, de muita brincadeira aqui para essa galera aí. E vai ser uma forma de evangelizar, viu, gente? Vai ser uma forma da galera, de a gente jogar a rede ao mar aí. Por quê? A igreja animada, e aí a galera vai vir, vai ter uma música eletrônica aqui dentro. Irmãos, é uma forma de evangelismo e nós vamos usar essa ferramenta. Sim. Nós vamos usar essa ferramenta porque vocês usaram, o Diácono Rosenberg usou para o mundo, agora vai usar para o reino de Deus. Entendeu? Quantas vidas aí ele não trouxe aí no mundo aí para dançar, fazer a vontade do nosso adversário. Hoje não. Hoje a ferramenta vai ser usada para a glória de Deus. Então eu tenho certeza, Cláudia, que Deus ele vai continuar levantando vocês. Sim. Foi um desafio, é um desafio para vocês, é um desafio para você, o Rosenberg, a diaconisa Amanda, é um grande desafio. Mas saiba de uma coisa, Deus ele escolhe aqueles que são incapazes. Ele capacita, né? Tudo na nossa vida é um grande desafio. É isso que a gente está esperando, que os jovens reconheçam, né? Que vale a pena se sacrificar por amor a esse evangelho. Diaconisa Cláudia, o que eu observo aqui, para o seu esposo também é um grande desafio também. Sim. O seu esposo está sendo um grande desafio. O Diácono Rosenberg, ele
eu chamo ele de Bombril, 1001 utilidade. Né? O Diácono Rosenberg, além de ser líder de jovens, é um cara espontâneo, é um cara que... Interessante, que a obra de Deus ele não pode sofrer. A gente precisava de um contrabaixista aqui na igreja, ele fez aula de contrabaixo só para ajudar aqui na obra e tá aí tocando, né? E como ele foi DJ, né? Então ele está sendo um desafio muito grande para ele liderar os jovens. E eu queria que você falasse um pouco, Diaconisa Cláudia, em relação a esse evangelismo. O nosso programa ele é voltado para o evangelismo, né? Rede Almar. Qual é a sua estratégia? O que você tem em mente em relação a esse evangelismo na praia? Né? Nós vamos ter também na igreja, 14 de setembro, né? Nós vamos ter nosso louvorzão. Todo mundo convidado, tá? Dia 14 de setembro, a partir das 9 horas, nós vamos ter aqui um grande louvorzão, com várias igrejas convidadas. Então você, que tem a sua banda na igreja, que queira, né, participar juntamente conosco, é só entrar em contato. Pastor Jorge, comigo, vamos juntos adorar o Senhor. Vamos ter barracas, né? Um louvorzão com... Não comida típica, né, gente? Que já passou a época junina. Mas vamos ter sorvete, açaí, pastel, cachorro quente, salgado. Então, bora louvar a gente juntamente conosco. Dia 14 de setembro. Adorar o Senhor juntamente conosco e, ó, também, né, abençoar. Como o pastor está falando, né, do nosso evangelismo, são projetos que vão sair do papel, não são projetos que vão ficar no papel. Então, assim, né, nós estamos num período aí muito frio, então poucas pessoas vão estar na rua, mas então a gente está com esse projeto de irmos em lugares, né, que tenha bastante movimentação de jovens. Então a gente vê que, assim, praias, né, à noite, o pessoal jogando bola, futebol, fazendo as coisas, nós podemos evangelizar e alcançar os não crentes, né? Que nosso intuito é esse, alcançar os não crentes. Então, nós já fizemos, né, na liderança anterior, teve, né, pastor, lembra daquele primeiro luau? Foi uma bênção, né? Foi voltado mais para as pessoas da igreja, mas foi uma bênção. Então, nós vamos repetir, mas agora fazendo o evangelismo. Primeiro nós vamos sair, evangelizar, né? Orar pelas pessoas na praia, abordar, convidar para, juntamente conosco, participar deste luau. E creio que vai ser uma bênção, né? Porque tudo que fica no nosso coração nasceu primeiramente no coração do Senhor. Então, se Ele colocou isso no nosso coração, vamos à frente com isso. Eu queria falar um pouco sobre liberdade. Sobre liberdade. Hoje os jovens têm não só os jovens, mas o cristão tem uma liberdade totalmente diferente da libertinagem. Sim. Né? Totalmente diferente. Hoje somos livres. Sim. Hoje a juventude é livre. Porque assim, as pessoas hoje não querem vir para a igreja. Antigamente, né, eles falavam assim, a igreja é muito chato, a igreja é um ambiente para velho. Eu era uma que pensava dessa forma. Então, tá vendo? É um ambiente para velho. Olha, pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro jovem da minha antiga igreja na Assembleia de Deus há 22 anos atrás. Eu fui o primeiro jovem da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Fé e Esperança. Antigamente, era lá ali do Campo de Alcântara, né? Então, quando eu pensei dessa forma, eu como jovem tinha 17 anos na época. O que acontece? Eu aceitei a Jesus dentro de casa. Olha o meu pensamento, Cláudio, olha o meu pensamento. Vou para a igreja porque agora eu vou arrumar uma namorada. Meu pensamento era esse. Vou para a igreja porque vou arrumar uma namorada, vou ficar certinho, vou arrumar um namorado. Top de linha. Fui numa igreja aqui perto. Muito jovem, e aí eu fiquei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou arrumar a minha namorada. O Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, sai daí, porque aí não é o teu lugar, vai para aquela igreja do lado da tua casa. Então, irmão, já era uma igreja pequenininha, e eu falei assim, Senhor, mas só tem velho, aí Deus falou comigo, é lá que eu te quero. Então eu fui o primeiro jovem daquela igreja, irmão. Depois começaram a vir os jovens, né? Foi lá onde eu conheci minha esposa. Ela começou a frequentar lá. E aí a gente
cresceu, houve um crescimento naquele lugar. Então, às vezes há uma isca, irmão, há uma isca para a gente aceitar a Jesus. E quando eu cheguei lá, por ser uma igreja de velho entre aspas, né? Por eu pensar que era uma igreja de velho, uma igreja de gente idoso. Só que hoje a gente tem uma liberdade maior. Hoje a gente pula na presença de Deus. Antigamente a gente tinha essa era mais preso em relação a isso, né? Sim. Hoje a gente dança na presença do Senhor. Hoje os nossos cultos jovens têm sido cultos fenomenais, aonde Deus tem feito coisas grandes através da juventude. Hoje a gente tem uma liberdade em adorar o Senhor, né? No meu tempo a gente não tinha essa liberdade. Era algo mais preso, né? Era algo mais não é aprisionado, não é isso, irmãos. Era uma doutrina mais rígida, né? Sim. Hoje não, hoje a gente tem uma liberdade em adorar o Senhor. Hoje os louvores têm atraído essa galera jovem, né? Então, Cláudia, hoje eu tenho certeza que é um desafio para você, mas hoje eu tenho certeza que você tem uma liberdade maior em trabalhar com eles. Antes a gente não tinha, não sei se você quando aceitou a Jesus, quando você estava na igreja, tinha uma equipe de discipulado. Antes a gente não tinha isso. Sim. Hoje a gente tem uma equipe que discipula. Hoje a gente tem um líder que faz célula, entendeu? Que direciona a juventude àquilo, porque cada jovem, Cláudia, cada jovem é um desafio. Sim. Cada jovem com seus problemas. É verdade. Né? Então assim, já teve uma pergunta para você, já teve jovem que trouxe para vocês um problema assim, que você fala assim, já. Poxa Senhor, poxa, Me ajuda. que problemão, como é que eu vou resolver isso? Sim. Já teve isso? Já. Assim, não posso contar, né? Não, lógico. Porque é uma coisa bem particular, mas assim, eu já tive problema assim que, Senhor, dê sabedoria, porque é difícil. E agora a gente falando sobre evangelismo, né? A gente não perdeu a essência, tá? Também a gente busca Deus em oração. A gente está programando, né? Uma subida ao monte, né? Consagração. Então, às vezes a gente está aqui batendo esse papo, fala, mas não fala de monte, não fala de oração, não. Nós não perdemos a essência. Foi como eu disse, hoje o mundo secular nos coloca obstáculos para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Então, assim, às vezes fica muito difícil de estar todos. Mas um lema que eu coloquei na nossa célula é que independente de quantas pessoas estejam, vai acontecer. Se tiver 2 jovens, vai acontecer. Se tiver 3 jovens, vai acontecer. Se não tiver nenhum jovem, só os líderes, vai acontecer. Então, o pastor falou agora no início, meu esposo, né, ele era DJ do mundão. E uma das coisas que o diabo nos faz, né, quando a gente não tem entendimento, é botar lenha na fogueira. E na nossa época, né, de jovens, tinha o baile do corredor. Então botava música mesmo para muita galera aí vai lembrar. Incitar a briga, incitar mesmo de pessoal se pegar e se quebrar ali. E hoje meu esposo usa essa ferramenta para a glória do Senhor, né? Ele era lá do mundão e fazia as pessoas, né, até se matarem. Não, hoje não. Hoje as pessoas morrerem sim, mas morrer para o mundo e nascer para Jesus. Então, é o que ele fala, né? Agora eu estou falando por ele, que a gente tem que viver agora, hoje, para a obra do Senhor, né? Tanto eu quanto ele, né? Viemos do mundão, casamos muito novos, temos filhos muito novos. Então, hoje eu tenho 45 anos, hoje ele tem 46. E como o pastor falou, ele tanto na vida dele física, ele é um bombril, né? Que ele é eletricista, é bombeiro hidráulico, faz de tudo um pouco. E na obra do Senhor não está sendo diferente, né? Às vezes eu estava com a dificuldade de um baixista, ele foi para aula, ainda não está aprendendo, mas está servindo ao Senhor. O pastor nos chama. Agora o pastor quer que lançar pregadores aqui na igreja, né, pastor? Lançou esse desafio pra gente. Eis-me aqui.
A gente não fala, eis-me aqui, então não tem que ser somente de boca, a gente tem que ser na prática, vamos praticar. E eu tive a oportunidade de estar pregando aqui na igreja, e uma frase que ficou muito aqui no meio da igreja foi a disponibilidade, né? Muitas das vezes nós não sabemos, nós achamos que não temos dons, mas nós temos que estar disponíveis, né? Hoje isso aqui para mim é um desafio. Por mais que eu seja falante, né, seja extrovertida, para mim está sendo um desafio, né? Só que nós temos que ter a disponibilidade, porque se não houver ninguém disponível, a obra não anda. Então, uma coisa que eu lanço para os meus jovens é vamos ter disponibilidade, vamos ter prioridade, porque se nós não tivermos prioridade, não tivermos foco, nós não avançamos. Nós vamos ter aqui, Cláudia, o Diácono Rosenberg vai estar aqui sim. A gente precisa ouvir dele, porque se eu não me engano ele tinha até um nome lá fora aí, um nome de DJ, não sei de quê, né? Não, era DJ Beguinho, e a primeira equipe que ele tocou, né, que ele tocava, o nome se intitulava A Bruxa. Olha só que coisa demoníaca. Então, assim, hoje ainda pessoas procuram, mesmo 10 anos depois tem pessoas que procuram ele. E ele fala assim, não, hoje eu só toco pro Senhor. Hoje a minha obra é do Senhor, não trabalho mais com as coisas de música, baile, coisa antiga, não. Então, a obra agora hoje é pro Senhor, né? Todos nós, a Diaconisa Amanda também vai ter a oportunidade de estar aqui juntamente conosco, né? Ou sozinha aqui com um bate-papo com o pastor. E ela também tem uma história de vida, né? Bem edificante, porque todos nós temos um testemunho, né? Eu louvo a Deus por quem nasceu no berço evangélico, mas a gente tem um testemunho de vida e é isso que eu tento passar tanto para os meus filhos quanto para os jovens, né? Que hoje, graças a Deus, eles têm a oportunidade de ter um pastor, de ter um líder de jovem, né? Eu, apesar de ter meu irmão, a minha irmã que oravam por mim, como eu sou a mais velha, eles não tinham essa, vamos falar assim, autoridade de vir falar comigo, né? Me chamar a atenção, porque eu era a mais velha. Então, assim, tipo, eles me respeitavam, então eles não tinham essa liberdade de falar. Mas é o que eu falo, nós somos a Bíblia. Então, muitas das vezes, nós nem precisamos falar muita coisa, porque é pela nossa atitude, né? Que a gente evangeliza. É pela nossa fala. Então, foi através também das atitudes deles, né? Como cristãos, que eu vi assim, poxa, meu irmão, minha irmã. Então, assim, eles foram um canal, né? Por mais que eu tenha aceitado Jesus dentro de casa, foi através das orações dele. E assim eu estou sendo com nossos jovens, né? Eu tenho jovens que, como o pastor falou, se já me relataram problemas, tem, né? Tem problemas porque é um conflito muito grande hoje em dia. É um conflito muito grande. Eu falo que a maioria dos jovens hoje, eles têm uma percepção diferente da nossa, né? Por quê? Porque, foi como eu falei, irmãos, eu não estou usando o mundo como estratégia, mas nós temos que usar meios, né, para evangelizar, né? Não que a gente está trazendo o mundo para dentro da igreja. Só que eu vou contar uma experiência de uma festa de uma outra igreja que nós fomos. O pastor até participou dessa festa, meu esposo foi convidado para tocar. Eu não me recordo o nome da festa. Foi no de Neon? Foi do pastor Léo. Então, foi assim, foi uma bênção, tinha muitos jovens. E depois nós ficamos sabendo que tinha uns meninos que acharam que era uma festa mundana. Um baile funk, né? Acharam que era um baile funk. E eles foram e pediram para entrar. E eles estavam com garrafa de bebidas. E os obreiros falaram que era uma festa evangélica, que eles poderiam entrar sim, mas que eles não poderiam entrar com bebida. E eles entraram. E ali eles viram a felicidade sem bebida. Mordeu a isca, né, na verdade. E eles entraram, ficaram. No final foi uma bênção. Vários jovens, não foi um, dois não, vários jovens ali aceitaram a Jesus, né? Então assim, foi uma bênção. E os jovens que já eram evangélicos foram profetizando, foram evangelizando, foram orando e foi um mover no final. Porque assim, gente, a gente pensa que vamos ter só música, não. Nós temos palavra, nós temos a oração, temos todos os momentos. Então não pensa que vai entrar aqui, vamos só fazer barulho. Não.
Nós vamos nos divertir, mas tendo a consciência que a palavra do Senhor vai ser ministrada. É tipo foi tipo uma rede, foi lançada ali. Foi. A rede foi lançada. Vieram os 2 peixes com bebida. Isso. Entendeu? Com lixo, na realidade, né? Isso. Entrou na rede e ficou. Eu lembro eu fiquei 3 anos na comunidade chamada Comunidade do Fogueteiro. Não sei se vocês aí de casa conhecem, né? Ali no Falete, Fogueteiro ali. Fiquei 3 anos ali dirigindo uma igreja. Foi um desafio muito grande. Aí a gente fez um evento lá, uma cruzada evangelística com a equipe Bola de Fogo na época, né? Aí foram vários cantores, foram várias pessoas que participaram, e eu lembro que muitos jovens foram tocados pelo Espírito Santo naquele dia. Foi muita bênção, muita bênção. Então é uma estratégia, não é mundo, né? Eu não vejo isso como um mundo entrando na igreja. Sim. É uma estratégia, é uma isca lançada, né? A isca lançada, depois que é mordida, acabou, mano. Acabou. Quem convence o homem do pecado, quem convence o jovem do pecado é o Espírito Santo. Então vamos usar essa estratégia para atrair eles para cá. Como eu falei que o Rosenberg era DJ, ele vai usar isso em que agora? Como uma isca, E eu tenho certeza que vai dar muito certo, como já tem dado, né? E a juventude ela vai se posicionar em relação ao reino de Deus, em relação à palavra do Senhor, através da estratégia, né? Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à sua localidade, onde não só você, onde eu moro também. Nós somos no meio de uma fonte, de um mar muito grande, na realidade. Não é uma fonte, é um mar. Tem muito peixe ali. Né? Tem muita gente envolvida no tráfico ali. Ali onde a gente mora, nós somos rodeados do Comando Vermelho, né? Enfim, precisamos ter estratégia. Precisamos ter estratégia para lançar a rede naquele lugar, né? Precisamos ter estratégia para evangelizar aquela galera lá. E os jovens que você hoje é líder, você, Amanda e o Rosenberg, tem um desafio muito grande ali, eu tenho certeza disso. Tem um desafio muito grande ali. E eu não sei se esse ano ainda vai dar tempo, né? Tanta coisa que a gente... Mas eu tenho certeza que vocês já têm ali como foco, já têm ali como uma visão de evangelismo, é ou não é verdade? Já por acaso, já passou ali e falou assim, poxa, aqui vai dar vai ser bom a gente fazer um trabalho aqui. Já passou pela sua cabeça ali? Então, eu faço individualmente isso, né? A gente tem que pregar a todas as pessoas, a toda criatura. Engraçado, pastor, que ontem eu fui no Sacolão comprar algumas frutas e a gente que toda semana, né, tá quase todo dia fazendo compras, um jovem, né, que é o Caixa, ele pegou, eu já tenho uma certa intimidade com ele, eu falando de fruta, das coisas, e ele pegou e falou assim, estou cheio de problemas. Você não sabe da minha vida, como que eu dou, dona Cláudia? Eu falei assim, Aí eu falei assim, O que você tá plantando? Aí ele brincou. Aí, aipim, tomate, você tá comprando. Eu falei assim, não. O que você tem plantado para você estar colhendo problemas? Se a gente planta problemas, nós colhemos problemas. E nisso começou a encher de gente. Eu falei, poxa, eu quero falar de Jesus para os irmãos. Comecei a encher o sacolão. E fui devagarzinho pegando as coisas para dar tempo das pessoas passar pelo caixa. E sumiu todo mundo, ficou só ele. E ali eu comecei a evangelizar ele. E ele começou a contar os problemas dele. É um jovem também, acho que ele tem 19 ou 20 anos. Mas já é pai. E falando, problema de relacionamento. Eu falei assim, meu filho, sabe o que estava faltando na sua vida? É Jesus. Que só ele preenche. Só ele preenche todos os espaços vazios. Então, assim, a gente começa a ver a percepção, por mais que ali, né, seja um lugar que é rodeado pelo tráfico, nós vemos que tem pessoas com várias dificuldades, né? Então, assim, a minha parte hoje está sendo mais individualmente. Eu tenho vizinhos, né? Tem vizinhos que têm o problema
com o tráfico. E eu evangelizo, sabe como, gente? Sexta-feira, dia de faxina, eu pego o meu som, coloco o altão lá, toma-lhe louvor. E às vezes eu vejo eles conversando, fazendo coisas ilícitas, mas cantando, prestando atenção. Então, como eu falei, então às vezes a gente não precisa nem ficar falando muito, mas a gente sendo, né, a Bíblia aberta para eles é uma bênção. Eu tenho um filho, ele tem 19 anos, e o que eu mais me orgulho é dele estar crescendo nos caminhos do Senhor. E não é porque é meu filho não, tá, gente? É uma bênção, irmão Paulo, o pastor Jorge conhece. E ele é referência ali na minha rua, para muitos jovens. Eu já ouvi mães falarem assim, poxa, eu queria tanto que o meu filho fosse igual ao seu. Eu falei assim, não, irmão, não fala assim. Ele não tem que ser igual ao meu filho. Coloca seu joelho no chão e ora, busca, né? Porque muitas das vezes não adianta a gente somente falar e não orar e não buscar, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho os meus 2 filhos nos caminhos do Senhor. A minha filha, por um tempo, ficou afastada. Hoje é uma mulher, mãe casada e retornou, né? Sim, aí foi através de uma célula, né, Cláudia? Foi através de uma célula onde ela, né, minha filha e meu genro, aceitaram Jesus e permanece, acho que já tem 1 ano, permanece para a honra e glória do Senhor. Então, assim, gente, se a gente for falar aqui de testemunho, a gente vai ter que ter uns 3, 4 programas. E o filho, o Renan, o filho da diaconisa Cláudia, hoje é professor de escola dominical, né? Deu uma aula pra gente aí, sensacional. É um cara que está se desenvolvendo, né? Através do posicionamento dele. Era um camarada que tava parado, o tempo parado. Um instrumentista, irmão, há muito tempo parado, né? Aí Deus me deu uma oportunidade aqui do Ministério Betânia ser erguido, e hoje é um guitarrista fenomenal, né? É um garoto disponível. O Renan é um garoto disponível, né? Eu acho bem se espelha em você, se espelha no Rosenberg, né? Irmãos, vê a família como é que é, vê o pai como é que é, vê a mãe como é que é. Então tenha essa disposição. É pau pra toda obra. É um cara que pegou o desafio para dar aula agora. Hoje ele faz parte, tanto ele como o Paulo e o Diácono Felipe. Hoje eles estão dando aula na escola bíblica, né? Então o Renan, ele pega o desafio. É aquilo. Foi lançado o desafio, como foi lançado para você, né? Como foi lançado para algumas pessoas. Eu acredito o seguinte: Deus não pega ninguém preparado. Lógico, não estou descartando o preparo. Existe um preparo, precisamos se preparar sim, irmão. Mas eu quando eu era da Assembleia, né? Como eu já falei há 22 anos atrás, como primeiro jovem, eu queria ser tudo na igreja, porque eu queria estar disponível. Então, eu queria fazer tudo, eu queria para você ter uma ideia, não tinha grupo jovem. O que eu fui? Um grupo de criança, cantar no grupo de criança com 17 anos de idade. Gente, estamos encerrando nosso primeiro programa aqui da Rede Almar. Foi uma bênção, eu tenho certeza que a sua vida foi edificada através do testemunho da diaconisa Cláudia, né? E diaconisa Cláudia, passa aí para o pessoal aí as suas considerações finais. Sim, para mim também, gente, foi uma honra, um prazer ter participado. Espero ser convidado para as próximas, né? Porque é uma bênção. Eu creio que esse programa não vai ser, já é uma bênção, onde nós vamos alcançar muitas vidas através dos nossos testemunhos, né? Através daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E muito obrigado pela confiança, muito obrigado, né, por ter feito esse convite. E eu que me sinto honrada, pastor. Então, galera, não esqueçam, dia 17 de setembro, agora, louvorzão no Ministério Betânia,
você é o nosso convidado. É isso aí, galera. A gente se vê na próxima, aqui na TV Missão Cidades. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço. Eu vejo tuas promessas se cumprir, sinto tua presença me envolver. Quando eu estou no seu jardim secreto, meu Pai, se inclina e ouve a minha oração. Nos teus braços quero me alegrar. Receba, meu Senhor, a minha oferta. Meu Pai, entro no quarto, fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco, não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Quão bom é estar no seu jardim secreto. Eu vejo tuas promessas se cumprir e eu sinto a tua presença me envolver. Quando eu estou no seu jardim secreto, meu Pai, se inclina e ouve a minha oração. Nos seus braços quero me alegrar. Receba, meu Senhor, a minha oferta. Meu Pai, eu entro no quarto, eu fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco, eu não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Eu entro no quarto e eu fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco e eu não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Quão bom é estar contigo. Eu entro no quarto, eu fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco e eu não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Tão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Quão bom é estar no seu jardim secreto. Tua presença é real, só tua presença, Senhor. Quão bom é estar contigo, meu Jesus, meu Senhor e Rei, meu Senhor e Rei.